Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos iniciar mais um vídeo falando um pouco sobre processos e projetos, diferenças entre ambos, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, peço que por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comente, nos ajude assim a estar sempre aqui trazendo conteúdo para você. Se você já é aluno do nosso curso Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores, lembre que tem a parte 2 desse vídeo que está disponível só para você dentro do nosso conteúdo de melhoria de processos, tá bom? Você vai poder assistir essa aula aqui e também a segunda aula. Quem está só no YouTube só vai ter acesso a essa parte aqui inicial da nossa discussão sobre esse tema, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, pessoal, para nós conseguirmos ter uma visão aqui um pouco mais clara. Eu preparei aqui um slide bem simples com uma descrição sobre as diferenças, né, entre esses dois elementos, que do meu ponto de vista são completamente diferentes, não tem por que confundir, mas eventualmente, talvez até pela forma como é escrita a palavra projeto e a palavra processo, acaba gerando algumas dúvidas na maioria das pessoas que são leigas ainda sobre o tema, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos aprofundar esse tema. É o seguinte, quando nós falamos de processos, algumas expressões vão estar presentes na nossa mente sempre, e uma delas é repetição, né? Tanto que tem um termo que é instância, que é toda vez que um processo ele cicla, que ele dá uma volta completa, né? Que ele vai do seu início até o seu fim e gera aquele produto específico do processo, tudo bem? Então, por exemplo, toda vez que eu quero produzir um suco de maracujá, por exemplo, e eu preparei o maracujá e o suco está pronto, eu terminei o meu processo de preparar um suco de maracujá, tá bom? Agora, o produto, né, no caso, é o próprio maracujá, e caso eu queira fazer, na verdade o produto é o suco de maracujá, né? E caso eu queira fazer um novo suco de maracujá, eu tenho que fazer o processo todo de novo. Cada vez que eu estou fazendo um novo suco de maracujá desse, eu estou fazendo uma instância do processo. Eu executo ele de uma ponta até a sua outra ponta e entrego o resultado final daquele processo, tudo bem? Então, a primeira característica que nós já temos aqui de processos em si, que deixa bem claro já a diferença, é esse fato do processo ser executado de forma repetida, né, diversas e diversas vezes, e sempre buscando ter o mesmo resultado. Se eu quero produzir um suco de maracujá, eu tenho que produzir sempre da mesma forma. Olhando para processos empresariais, por exemplo, quando eu vou lançar um título a pagar de um processo de contas a pagar, eu vou sempre lançar da mesma maneira, de acordo com a categoria daquela conta, obviamente, né, para ter uma programação de pagamentos adequada dentro da minha janela de pagamentos definida dentro da instituição como uma regra de negócio, né, que talvez você já tenha ouvido demais, né, já tenha escutado demais eu falar essa expressão aqui no canal, tudo bem? Então, sim, né, os processos são repetitivos, diferentemente de projetos que a gente já vai entender porque que eles são diferentes nesse quesito, tá? Eu falei de contas a pagar, mas óbvio, poderia ser um processo de compras que você faz de maneira também repetitiva, né? A mesma coisa vai acontecer com um cadastro de cliente, uma venda, um cadastro de fornecedor também, né? E assim por diante, tudo bem? Item 2. Não possui uma data estipulada para o encerramento definitivo das suas instâncias. O que é que eu quero dizer com isso, né? Se a sua empresa ela está operando, e quando eu falo empresa, entenda que na verdade qualquer tipo de organização, né, qualquer estrutura organizacional, se ela está em operação, ela vai ter processos ocorrendo de maneira repetitiva constantemente. Faz parte da natureza dela, porque processo está associado à rotina de trabalho, tá? Então, quando nós falamos em processos não terem uma data definida para encerrar definitivamente as suas instâncias, o que é que nós queremos dizer com isso? Quando você está com a atividade ativa da empresa, né, você tem ali a operação na empresa, você não tem uma previsão de quando ela vai deixar de estar em atividade. Enquanto eu estiver em atividade, eu vou ter contas a pagar, eu vou ter cadastro de cliente, eu vou ter venda para pessoas, eu vou ter venda para empresas, eu vou ter que coletar meus impostos, né? Vou ter que arrecadar meus impostos adequadamente, ter que fazer o pagamento desses impostos e assim por diante. Então, é natural que essas repetições ocorram constantemente. A minha contabilidade vai fechar mensalmente, né? Eu vou ter que fazer ali um relatório todo mês com o desempenho da minha instituição, vou ter que fazer minhas demonstrações financeiras anuais também, né? Talvez trimestrais, dependendo do porte da sua empresa. Eu vou ter que atualizar o BI, eu vou ter que fazer compras para manter o meu estoque ativo, eu vou precisar ter ali a manutenção da minha estrutura predial. Isso vai ser necessário enquanto a minha operação existir. Ou seja, a minha operação existindo, os processos não têm uma previsão de se encerrar. Quando é que isso poderia ser uma mentira, né? Quando é a situação, qual seria a situação em que eu poderia ter uma data estipulada para encerrar em definitivo as instâncias? Se eu já tenho uma data para encerramento da atividade. Por exemplo, eu comecei um negócio que ele tem um caráter específico de tempo, né? Aquele negócio vai existir por X anos, e depois daquele período ele vai deixar de existir. Muitas vezes esses negócios estão associados a outorgas de exploração, a exploração de um campo de mineração, de um campo de petróleo, por exemplo, né? Você vai ter ali um trabalho sendo executado durante um longo período, mas depois daquilo ele vai deixar de existir. Então, os processos meio que têm uma data
para deixar de ocorrer, né? Então seria uma situação específica. Pode ser atualizado para melhorar a sua execução a qualquer momento. Sim, né? Processos, eles sempre vão ter melhorias para serem implementadas, né? De tempos em tempos você vai conseguir identificar e vai sugerir essas melhorias para serem implementadas nos seus processos. Isso é normal. E normalmente elas são bem-vindas a qualquer momento. Até porque algumas dessas mudanças, né, que você vai fazer, a não ser que sejam em situações de obrigação legal, um regulamento novo surgiu, uma nova lei que surgiu, normalmente, né, nessas situações, você vai ter uma tranquilidade para poder fazer essa mudança no processo de acordo com o teu ritmo, tá? Então é mais tranquilo você conseguir fazer uma alteração de processo, porque você pode encaixar isso dentro da capacidade da sua instituição, seja uma capacidade financeira ou mesmo uma capacidade de outros recursos, como pessoas, tempo e assim por diante. Tudo bem? Então é mais fácil você implementar uma melhoria de processo. Em projetos, alterações, a gente já vai falar qual é o calcanhar de Aquiles, né, que a gente tem ali. Faz parte da rotina da empresa. Sim, sempre que a gente fala de processo, estamos falando de rotina, tá? Processo repetitivo, então sim, são as rotinas de trabalho. É cadastrar o cliente, atender as pessoas, comprar, vender, pagar, fazer cálculos, fazer atribuições, fazer conciliações, fazer revisões, inventários. Tudo isso é repetitivo, isso é processo, tudo bem? Quando nós falamos de projeto, aí muda de figura, né? Quando a gente fala de projeto, ele tem a característica de ser único. Um projeto ele visa te entregar um produto único de acordo com um escopo previamente definido, né? Um escopo ali que vai envolver informações, recursos, pessoas, etc. Que vai fazer parte de um conjunto ali elementar na definição dos objetivos daquele projeto de uma forma geral. E esse projeto, né, ele não se repete. Você não vai ter as mesmas pessoas, os mesmos recursos, as mesmas condições, o mesmo tempo para fazer aquilo novamente, tá? Você, por exemplo, constrói um prédio, você não constrói o mesmo prédio no mesmo local, senão ficaria um empilhado em cima do outro, né? E ainda assim seria um projeto diferente, tá? Você não vai implementar a mesma máquina no mesmo local, na mesma forma, na mesma instalação, várias e várias vezes. As posições vão ser diferentes, os quesitos vão ser diferentes, tudo bem? Então, projetos, eles têm essa característica de não serem repetitivos. Cada projeto tem características únicas, então ele precisa ser tratado de uma forma única. E o produto desse projeto também é algo único. Seja, por exemplo, a implantação de um sistema, a implantação de uma máquina, a integração entre sistemas, uma construção, uma fusão de uma empresa com outra, uma aquisição de uma empresa por outra, abertura de capital, fechamento de capital, você iniciar um processo, um projeto de auditoria, né, pela primeira vez dentro da sua instituição, auditoria externa, né, das suas demonstrações financeiras, e assim por diante. Então, essa característica do projeto de ser único diferencia já muito ele da realidade do processo, que é repetitivo. O processo repete várias vezes para gerar o mesmo produto, o projeto só acontece uma vez para gerar um produto que é único, né, um resultado que é único. Possui um cronograma definido para sua conclusão. O projeto tem início, meio e fim. Então, quando nós falamos de projeto, sempre vamos pensar em que, né? Tem uma data para começar e tem uma data para terminar. E no meio do caminho eu vou fazer o monitoramento disso. Enquanto processos vão ter um time, né, um tempo também para você monitorar o desempenho do processo, enquanto cada ciclo, né, cada instância demora para ser concluída, o projeto ele vai ter também uma medida de tempo, mas não é com o intuito da conclusão do ciclo, mas sim com a conclusão do próprio projeto, né? Ele vai ter aquela finalização e a partir dali ele deixa de existir. As pessoas que foram mobilizadas para aquele projeto, elas vão ser desmobilizadas, né? Se você pega, por exemplo, um projeto de implantação de um sistema que envolve pessoas da contabilidade, da logística, de comercial, financeiro, etc., além das pessoas de TI, para participar das validações, etc., elas participam do projeto durante aquele momento de implantação, mas depois que a implantação acabou, elas voltam para suas rotinas de trabalho normalmente e aquele projeto deixa de existir, né? Você agora vai ter o uso do sistema que foi implementado, mas a implementação passou. Quando nós falamos do uso de terceiros, né, de pessoas que vão ali prestar um serviço na instituição, a mesma coisa, né? Depois que o trabalho deles encerra, eles vão embora, né? Então, o projeto, ele de fato tem um fim, diferentemente de um processo. Possui possibilidade restrita de alteração. Aqui se encaixa aquele tópico que eu falei primeiro na parte de processo, né? O projeto, ele tem uma situação específica, porque o projeto, quando ele chega em um determinado ponto, as alterações se tornam muito mais complexas. Você imagina, por exemplo, um projeto de uma implantação de uma estrutura fabril, né, ou da construção de um prédio, por exemplo, a implantação de um sistema, em que chegou-se a um nível de conclusão muito elevado, talvez em 70%, 80% já do projeto concluído, e se descobre uma falha gigante, né? Talvez uma falha estrutural em um prédio, talvez o layout da fábrica foi desenhado errado, algumas regras de implantação do sistema foram mal constituídas, né?
e você tenha que ter muito esforço para refazer o projeto agora. Isso pode simplesmente tornar ele inviável economicamente. Se você tem uma falha estrutural muito grande em um prédio, por exemplo, pode ser que não faça mais sentido seguir com aquela obra, né? Você tem que parar ela, porque chegou num ponto que o gasto não compensa mais. Você tem que desfazer a estrutura que você já fez e reconstruir, porque você não consegue mais sanar o problema agora, seria muito, muito danoso, né? Então chega um ponto em que determinados projetos, né, eles podem se tornar inviáveis se a alteração acontecer em um determinado momento dele, se a alteração for significativa. Diferentemente de um processo, que ele não vai se tornar inviável por uma alteração, né? Muito pelo contrário, normalmente alterações em processo eles tendem a melhorar o processo, né? Essa é a intenção. Enquanto que em projetos, quando já está no nível mais avançado, as alterações que acontecem são mais para corrigir problemas que eventualmente surgiram. Problemas vão acontecer, alterações vão acontecer, é natural que ocorram alterações dentro de um projeto, né? Porque você tem a realidade de que ela é diferente do planejamento em vários sentidos, mas alterações muito significativas, essas são bem mais custosas e elas são bem delicadas de se executar quando nós falamos de projetos. Tudo bem? E por fim, envolve uma quebra na rotina, não sendo uma atividade comum na empresa, de fato, né? A não ser que a sua empresa trabalhe com esse negócio, né, que o projeto seja um negócio, como é a situação das empreiteiras, das construtoras, das consultorias, das auditorias, empresas que prestam serviços, né, de determinada natureza, como assessoria jurídica, por exemplo. A não ser que seja essa a realidade, projetos não são algo comum, né? Você não vive isso no seu dia a dia. E nesse sentido, né, projeto, cada um ele é único, ele segue algo fora do comum à instituição, tá? Agora, a gestão de projetos, aí é outra coisa. Isso é tópico lá para o nosso vídeo 2, que é para os nossos alunos lá no Hotmart, tá bom? E aí nós podemos explorar um pouco mais esse assunto. E considerando isso, pessoal, eu entendo que às vezes, né, pode surgir essa dúvida, mas como vocês podem observar, não há razão para ficar num cenário de dúvida tão extremo assim, tá? Porque no geral é bem simples a diferenciação. Se você quisesse assim uma dica para você nunca confundir um com o outro, sempre pense, esse negócio, né, que eu estou aqui analisando, essa atividade que eu estou analisando, ela vai ter um fim depois disso, ela nunca mais vai acontecer? Ou eu vou querer que aconteça de novo? Se for para acontecer de novo, isso possivelmente é um processo. Se não, se vai acontecer uma única vez, tem um cronograma para se encerrar e não acontece novamente, então isso muito possivelmente vai ser um projeto. Tudo bem? E aí já elimina essa dúvida em definitivo. Para quem é aluno do curso, vamos começar a aula 2, né, daqui a pouquinho. Se você não é aluno do curso e está assistindo aqui no YouTube, por favor, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe, nos ajude dessa forma a estar aqui sempre. Tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer responder você sempre que possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção, tenham todos um excelente dia e até um próximo vídeo.